Hello, class. Welcome to Class 10 Quick Recap. Bem, desde a oitava class, lembre-se de evitar utilizar português em sala de aula e se forçar a falar inglês. Como mencionado, aprender um idioma é comportamental e para aprender a falar, você tem que falar. Já aprendemos algumas palavras interrogativas: o who, what, where, when. E no Class 10 destacamos mais duas palavras interrogativas: why, que é o porquê, sempre na resposta o because, e o which, que é o qual, de escolha. Então, não é o qual como qual seu nome, what's your name, isso não é uma escolha, mas sim uma escolha entre geralmente dois itens, duas coisas, duas pessoas, enfim. Então vamos ver aí alguns exemplos. Why are you studying here? Por que você está estudando aqui? Because English is important. Porque inglês é importante. Which day of the week is your favorite? Qual dia da semana é seu favorito? Monday. Segunda. Why do you live in the city? Por que você mora nessa cidade? Because I like it. Porque eu gosto. Which festival is your favorite holiday? Qual festival é o seu feriado favorito? Vamos analisar o nosso texto bíblico. Tá? Como mencionado, não traduzimos nome próprio, isso é para facilitar a sua memorização, mas quando você for falar o texto, for conversar sobre esse enredo, você pode fazer a modificação nos nomes. Então, esse aqui é o Election of the 12, a eleição dos 12. It happened that he went up the mount to pray all night to God. Então, esse it happened aconteceu. Então, mais uma vez, se eu falar what happened, o que aconteceu? What's happening? O que está acontecendo? Então, o verbo acontecer, happen. Então, aconteceu that que he went up, ele subiu o monte para orar à noite toda, né? All night to God. Não se esqueçam, o inglês americano abre esse ó, God. When was day? Ou when aí? Quando, né? Era dia, o passado do to be, né? O was. He called his disciples and chose 12. Ele chamou, o verbo chamar, called no passado, o verbo regular é de. His disciples, os discípulos, e escolheu 12. Simon, also called Peter, então Simão, também chamado Pedro, and André, his brother, Andrew, né, nesse caso em inglês, seu irmão, Tiago e João, or James and John em inglês, Philip and Bartholomew, então Felipe e Bartolomeu, Matthew and Thomas, então Mateus e Tomé, James, son of Alphael, então James, Tiago em inglês, mais uma vez é James, and Simon called Zealot, e Simão chamado de Zealot. Então veja aí que o verbo call também você pode usar para fazer uma ligação, chamar alguém. I called my friend, eu chamei, eu liguei para o meu amigo. Judas, son of James, então Judas, o filho de James, and Judas Iscariot, that was a traitor. Então, o Judas Iscariotes, que esse that, o que, era o traidor. Okay? Então, essa é a nossa análise rápida do Quick Recap. Existe o pronome pessoal e o pessoal, como em português, né? Você não fala assim, dá para eu, você fala dá para mim, né? Então a mesma coisa em inglês. Então geralmente vai no final esse impessoal. Então veja bem, olha o pronome pessoal. I stand next to Paul. O impessoal. Paul is standing next to me. He plays with his son. O impessoal agora. His son plays with him.
She is talking to Mary. Mary is talking to her. Então, em pessoal de she, her. O it, o pronome it, não tem modificação nenhuma. É it em ambos os casos. We se transforma em us. Então, ó, we are studying with Jessica. Jessica is studying with us. Lembrando, uma forma simples de lembrar no nível básico que vai no final. You também sem modificações, então it e you, ambos os pronomes não tem modificações nenhuma. Então é I see you, tá vendo? No final não tem nenhuma modificação, né? Agora o they, o pronome they se transforma em them. They discussed the news. The news was discussed by them. Ok? No caso dos verbos anômalos, ou seja, são verbos que não têm modificação, né, temporal, no tempo, enfim. Mas uma forma simples de lembrar é que é o verbo dever, você deve quando você deve fazer alguma coisa, quando você tem uma obrigação, você tem que fazer, né, uma possibilidade, uma capacidade. Então veja bem, should, dever, o negativo, shouldn't. Must, que você tem que fazer, é uma obrigação. O negativo, mustn't. Might e may é uma possibilidade, talvez aconteça, talvez não aconteça. O negativo, might not or may not, sem contração. E o can, o verbo poder, que o passado podia, poderia também, que é o could, é para capacidade, né? Então o negativo can't e o negativo de could, couldn't. Vamos analisar em algumas frases. Bill should study for the test. Então Bill deveria estudar para o teste, né? We must have a license to drive. Nós temos que ter uma licença, né, a carta, o CNH, para dirigir. Não é uma opção, você tem que ter. Dando uma olhada no primeiro exemplo, né, um pai falando para um filho, se ele quer enfatizar, ele pode falar, você tem que estudar para a prova, né? You must study for the test. Okay? Mas isso é no caso de enfatizar. Mas o must é realmente utilizado quando você tem que fazer alguma coisa, quando geralmente é uma lei, né? She might go to my party. Ela talvez vá para minha party. Para minha festa. O might e may, você pode colocar um ou outro, tanto faz. She may go to my party. They may stay. Talvez eles vão ficar, né? May. When I was a kid, I could run a lot. Então, quando eu era um garoto, eu podia, ao passado aí, do verbo poder, correr muito. I can swim. Eu posso nadar. Né? Utilizando o gancho de capacidade do verbo can, né, do podendo, ou você pode fazer uma coisa muito bem, que é, né, seria aí o very well, bem, né, well, que é 70%, representando 70%, para você ter uma noção, e a little, um pouco, que é o 30%, ou 0%, de forma alguma você consegue fazer algo, né? Então é o not quebrado pelo verbo at all, not at all. Então vamos ver, mais uma vez, em algumas frases. I can swim very well. Eu posso nadar muito bem. She can drive well. Ela pode dirigir bem. Não é muito bem, é bem. They can swim a little. Então eles podem nadar um pouquinho. Eles conseguem nadar um pouquinho, né? Se fosse uma tradução, obviamente não ao pé da letra. We cannot play soccer at all. Nós não conseguimos jogar futebol de forma alguma. Ok? Então, esse é o quick recap do Class 10. I'll see you next time. Te vejo na próxima vez. I'll see you in the next quick recap. Te vejo na próxima quick recap. See you later.